Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse que vos fala é o irmão Jambson, esse canal dominado como canal do Atalaia, né? Irmão Jambson, Atalaia da Última Hora. Que Deus abençoe todos vocês. Desde já eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, você que tem se inscrito, muito obrigado. Deus abençoe você. Você que tem curtido, você que tem compartilhado. E eu quero já convidar você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, né? Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante, né? O seu comentário nos ajuda bastante. Teve duas irmãs, né, que deixaram seu comentário no nosso canal, dizendo que os vídeos que elas assistiram com a mensagem ajudou bastante. Muito obrigado essas irmãs que comentaram. Então você comente também, deixe seu like, se inscreva, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá para a palavra de Deus. Nos vídeos anteriores, para você que não sabe, Deus tem nos dado uma palavra em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 26, que tem como tema 5 critérios ou requisitos para ser um grande vencedor. Então, esta mensagem, por ser grande, nós dividimos, né, em vídeos. Então, cada vídeo nós comentamos o tópico. Então, essa mensagem foi dividida em 5 tópicos, 5 vídeos. Né? Então, o primeiro tópico nós já comentamos, foi vencendo ou superando o medo. O segundo tópico foi fazendo menção da palavra de Deus e as suas promessas. O terceiro tópico foi confiança plena em Deus e no seu poder. E o quarto tópico que nós vamos comentar agora é dar ouvido ao que o Senhor fala e obedecer às suas diretrizes. É o que nós vamos comentar, que se encontra no texto, segundo as Crônicas, no capítulo 20, no versículo 14. Vamos ler em diante. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvido, ou ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, a o que vos diz o Senhor. Não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Perdão. Por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vamos orar? Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Perdoa nossas fraquezas, minha fraqueza, nossos pecados, lava no teu sangue, Jesus, eu te peço. Espírito Santo, usa-me por amor ao teu nome, ao Pai, ao Filho, né, para falar aos corações destes que nos vê e nos ouve neste exato momento. Uma palavra viva, eficaz, poderosa, uma palavra rema, poderosa, revelada, específica para os nossos corações, que nos traga fé, esperança, confiança e o nome do Senhor seja glorificado. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, meu querido, para esta palavra em que dai ouvidos ao que o Senhor fala e obedecer às suas diretrizes. Isso é muito importante, né? Ouvir o Senhor. E eu quero aqui começar perguntando, explanando já esse versículo, o que você tem ouvido ultimamente? Ou a quem você tem dado ouvidos ultimamente? Né? Porque ultimamente nós temos só ouvido notícias ruins nas redes sociais, nas mídias, telejornais,
né? São tantas notícias ruins, a gente ouve tantas coisas ruins. O que você tem ouvido? Ou a quem você tem dado ouvido? Nós temos visto também e ouvido, né, tantas pessoas falando, né, que teve uma revelação, que teve uma visão, e uma profecia disso, profecia daquilo, e muitas destas coisas que ouvimos têm trazido a muitas pessoas medo, pânico, incerteza, insegurança, ansiedade, né, depressão e tantas outras coisas. Então, o que você tem ouvido? Ou a quem você tem dado ouvidos? Né? Porque tem pessoas hoje que na sua fase adulta vivem traumas, né, do passado, porque ouviram coisas, né, do tipo você é feia, né, você é feio, você não vai ser ninguém na vida, você não vai ser feliz, você não presta, você é isso, você é aquilo. Então são coisas que ouviram no passado e até hoje remoem dentro das pessoas. Essas coisas que elas ouviram têm machucado e que muitas vezes têm impedido essas pessoas de terem uma vida feliz. Então eu pergunto, o que você tem ouvido, a quem você tem dado ouvidos? E aí eu quero dizer, em Apocalipse, João escrevendo, que o Senhor mandou, disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui nós lemos, na verdade, no texto, segundo as Crônicas, do versículo 14 até ao versículo 17, que o Espírito do Senhor tomou o profeta no meio da congregação e disse: dai ouvidos, vós, moradores, né? Vós, todos Judás e moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Então, na primórdia, nós temos que dar ouvido ao que o Senhor nos diz, ao que o Senhor nos fala. E eu quero dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua compaixão, as pessoas muitas vezes pensam que Deus está tão distante, mas o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus já foi chegado e ele está entre nós, né? Jesus deixou o seu reino implantado aqui, o Espírito Santo, né, que é o Consolador enviado pelo Senhor. Ele fala constantemente, Deus fala através do seu Espírito de várias maneiras, de várias formas. Muitas vezes Deus usa pessoas para falar conosco de uma forma tão serena e simples que parece uma conversa, né, de amigos, e muitas vezes Deus está falando conosco. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós termos sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Cabe a mim, cabe a você ter essa sensibilidade. E como é que eu adquiro isso? Você pode estar se perguntando. Estudando a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor, meditando na palavra de Deus, orando, buscando a Deus em oração. Isso nos torna sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Leitura, meditação da palavra e oração, né? Muita oração. E eu quero aqui abrir um parênteses dessa mensagem, porque muitas pessoas acreditam que pagam preço na oração. Meu querido amado irmão, isso é um engano, né? Isso é uma forma de expressão tão errônea, quando as pessoas dizem, pague o preço na oração. Meu querido, pagar preço é algo que nos custa. E nós entendemos que orar é falar com Deus. Agora, se falar com Deus, o nosso Criador, aquele que nos amou primeiro, estando nós os nossos delitos, aquele que nos amou de tal maneira que enviou seu único filho, o único, para morrer no meu e no seu lugar.
E agora eu vou dizer que falar com Ele é pagar preço, porque pagar preço, eu entendo, meu querido, que quem pagou foi Jesus Cristo. É sofrimento, pagar preço é sinônimo de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia. É algo que custa muitas vezes caro. Isso é pagar preço. E o preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não somente na cruz. É bom que você entenda isso. Jesus pagou o preço desde o dia que ele nasceu. Foi perseguido, tentaram matar ele ainda bebê. Teve que fugir para o Egito. Seus pais o levaram. Então, isso é pagamento de preço, a vida de Jesus. Todo o seu sofrimento, suas perseguições, injúrias, calúnias, perseguiram ele até a sua morte. Tem gente que acha que Cristo só pagou quando estava lá. A vida de Jesus não foi uma vida fácil, meu querido. Foi uma vida difícil dos seus 3 últimos anos de vida, 3 anos e meio de seu ministério. Foi de muita perseguição. Jesus pagou o preço. Então entenda isso, que você não paga preço na oração. Eu senti de Deus de abrir esse parênteses aqui. Oração é privilégio, que antes você e eu não tínhamos acesso a Deus. Você tinha que ir, o homem, ao altar, o sacerdote, e ele lá intercedia por você. Hoje você, eu, nós temos livre acesso a Deus, a entrar nos santos santos pelo sangue de Jesus, por Cristo, o nosso sumo sacerdote. Aleluia! Então orar a Deus é privilégio. Você tem que ter prazer de falar com Deus. Você tem que ter prazer na oração. Aleluia! De conversar com Ele, de abrir seu coração. É isso que está faltando muitas vezes. É abrir o nosso coração, é ter prazer de falar com Deus e não encarar a oração como um pagamento de preço. Eita, eu vou ter que pagar preço agorinha, que eu vou ter que orar e... Não, meu querido, oração é um momento de comunhão com o seu Deus, com o seu Pai, com o seu Criador. Amém? Então, voltando, é importante nós ouvirmos a voz de Deus. E nós conseguimos isso, essa sensibilidade, repito, pela palavra, pela oração ao Senhor, abrindo nossos corações e sendo sincero com Ele. É ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes nós damos ouvidos a tantas pessoas, não é verdade? Nós damos ouvidos a tantas notícias ruins que nos traz angústias, que muitas vezes traz medo, traz pânico, que traz inquietação, insegurança, incerteza, dúvidas. O que você tem ouvido ultimamente? Ou a quem você tem dado ouvidos? E eu quero lhe aconselhar a você ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus através da sua palavra. Deus fala constantemente, diariamente, pelo seu Espírito, através da palavra. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar outro Consolador, ele estará com vocês. Ele vos ensinará tudo, ele vos lembrará tudo que eu tenho dito para vocês. Claro, Cristo falou isso para os discípulos, e este Espírito ainda está aqui hoje. Ele não foi, então serve para nós, né? Ele nos instrui, é Ele quem nos corrige, é Ele quem nos exorta, quem nos alegra. É o Espírito Santo que opera tudo em todos, quem distribui os dons, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus, né? Ele se manifesta em nosso meio. Então o Espírito de Deus, ele fala poderosamente através da palavra. O Senhor fala através da sua palavra. A palavra de Deus que é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, ela divide juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Ela é eficaz, a palavra de Deus. Então Deus, ele sempre está falando conosco. Muitas vezes nós é que não damos ouvidos. Muitas vezes Deus fala
e nós dizemos que não é Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nos convém, aquilo que nos agrada, aquilo que nos conforta, aquilo que nós queremos ouvir. E não é sempre que Deus vai falar o que você quer ouvir, não. Deus fala o que eu e você precisamos ouvir. Deus vai falar o que você está precisando ouvir, não o que você quer, não o que eu quero, é o que nós precisamos ouvir. Porque quando Deus fala conosco, Deus não fala aleatoriamente por falar. Ele tem um propósito ao falar conosco, seja para nos corrigir, seja para nos exortar, seja para nos alegrar, seja para nos consolar e para nos fazer promessas, para nos dar a certeza da vitória. Então Deus fala sempre com objetivo, nunca aleatoriamente por falar. Então demos ouvidos à voz do Senhor. É importante a gente obedecer. E ultimamente a gente tem visto tantas notícias, pessoas falando que teve visões, revelações, são tantas coisas, né? E as pessoas muitas vezes dão ouvido. As pessoas estão dando ouvido hoje. Eu vejo tantas pessoas aí no YouTube dizendo: eu tinha 20 anos, 30 anos de ministério, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu era professor de escola bíblica, eu era teólogo e agora eu descobri a verdade da graça e porque agora eu descobri que não precisava mais batizar nas águas, mas eu fui batizado e agora eu descobri que eu não preciso mais tomar ceia e tantas outras coisas. E há quem diga que Jesus já veio, há pessoas aí sugerindo, né, que não se ore nem mais no nome de Senhor Jesus Cristo e dizendo que Jesus não é mais o Filho de Deus. E as pessoas engolindo isso e ouvindo essas coisas, deixando, meus irmãos, tudo isso porque não tem dado ouvido o que diz o Senhor. O Espírito Santo tomou o profeta e disse: dai ouvidos o que vos diz o Senhor. É o Senhor que nós temos que dar ouvido pela palavra de Deus. Talvez você esteja se perguntando: como é que eu faço para saber que a voz de Deus está falando comigo, se não é algo da minha mente, do meu coração? Eu vou lhe dizer agora: se você ouvir algo que não tem respaldo bíblico, que não tem base bíblica, não é Deus que está falando com você. Porque Deus não vai falar nada comigo, nada com você, que não tenha respaldo na sua palavra, que não tenha base na sua palavra, porque Ele sabe e porque Ele mesmo nos instruiu que a palavra de Deus, ela é a base, ela é a bússola, é a via de regra nossa, a nossa via de regra, de conduta, de caráter, está aqui na palavra de Deus. Então Ele não vai lhe pedir nada, Ele não vai lhe falar nada que não tenha respaldo bíblico na sua própria palavra. Mas se é algo que tem respaldo bíblico, né, você tem que analisar. Por que eu falo isso? Porque tem tantas pessoas ouvindo vozes e dizendo: Deus me falou, né? Quando não foi Deus que falou coisa nenhuma. Então a gente precisa ter uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos instrui dentro da verdade. Como disse Jesus, Ele vos ensinará. O Espírito Santo nos ensina quando nós procuramos mergulhar na palavra de Deus com sinceridade, com verdade, com o nosso coração aberto. Então, meu querido, nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque Ele fala através da palavra. Ele pode falar através de profecia, de visão, de revelação, claro que sim. O Senhor fala muitas vezes através da letra de um hino, na letra de uma canção. Deus fala usando pessoas para falar conosco, para nos aconselhar. Então Deus fala de muitas maneiras. Cabe a mim e a você estar atento à voz do Senhor. Agora eu quero dizer a você que dentro do que nós lemos, e é do tópico, ouvir o Senhor e obedecer às suas diretrizes. Não importa, ou melhor, não é só ouvir, né? Porque nós temos que obedecer aquilo que nós ouvimos. Porque muitas vezes, como eu disse, nós ouvimos e não obedecemos. Porque quando nós ouvimos algo
que nos confronta, quando nós ouvimos algo que nos pede, né, alguma coisa, né, que nós deixemos de lado, que a gente deixe de fazer, que a gente deixe de pensar, que a gente não faça, ou que a gente faça alguma coisa que vai de encontro muitas vezes à nossa vontade, ao nosso desejo, principalmente quando é para renunciar, né, aos nossos desejos, à nossa carne. Muitas vezes nós dizemos que não é Deus, não é? Isso é o mesmo quando alguém ouve a voz do Senhor e diz assim: pega o seu melhor sapato e dá àquela pessoa, dá a fulano de tal. A pessoa diz: não, isso aí não é de Deus. E até repreende, né? Está repreendido em nome de Jesus. Não, aí manda você dar a sua melhor calça, seu melhor terno. E quantas pessoas dizem: não, Deus não vai me pedir isso não. Na verdade, porque vai de encontro. Então a gente tem que ter a sensibilidade para discernir quando Deus está falando e quando coisas do nosso coração. E a gente consegue isso por meio de oração, por meio da leitura da palavra de Deus. O próprio Espírito Santo vai lhe dar discernimento. Quando Deus chamou a Samuel, 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 ele levanta e vai atrás de Eli. E isso acontece por 3 vezes, porque ele confunde a voz de Deus com a voz do homem. E a gente muitas vezes confunde. Quantas pessoas confundindo hoje a voz do homem com a voz de Deus, a voz de Deus com a voz do homem? Quando é Deus, a gente diz que é os homens. E quando é os homens, muitas vezes dizemos que é Deus. Então muitas vezes é Deus falando, a gente diz: não, isso é coisa do homem. E muitas vezes é o homem falando e se diz: não, foi Deus quem falou. Então a gente precisa ter esse discernimento de ouvir a voz de Deus. Jesus, ele disse assim: as minhas ovelhas, eles ouvem a minha voz, eles conhecem a minha voz. Então você é ovelha, você ora, você busca, o Espírito de Deus não vai deixar você enganado jamais, porque a voz do Senhor é inconfundível, ela é incomparável, ela é poderosa. Ela, quando fala, ela estremece com as nossas estruturas, não é? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Quem você tem dado ouvido? Porque as circunstâncias da nossa vida muitas vezes fala, circunstâncias, os problemas, as dificuldades, o inimigo da nossa alma. O diabo, Satanás, muitas vezes tenta falar no nosso coração, na nossa mente, dizer que nós não vamos conseguir, dizer que a vida é assim mesmo, e é assim que tem que ser, isso não é para você. Quantas vezes pessoas falam isso para você, para nós, né? Não, é assim mesmo, não desista, né? A quem você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? O que você tem ouvido ultimamente, né? Então ouça a palavra de Deus, ouça as boas novas do Senhor, que é o Evangelho, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus, porque ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o próprio Deus, você está ouvindo o Senhor. Ouça a palavra de Deus, porque ela é viva, eficaz e poderosa. Ela vai trazer fé, vai trazer confiança, ela vai trazer esperança para o meu, para o seu coração. Então nós temos que ouvir, sim, é importante nós ouvirmos, discernir a voz de Deus, mas é ainda mais importante nós obedecermos, porque o Espírito do Senhor toma o profeta e diz: olha, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Cis, encontrados aí no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. E ele vai dizer assim: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Então o Espírito do Senhor falou, né, com todos os moradores que estavam ali, com todo Judá, moradores de Jerusalém, os profetas, o rei Josafá, e deu as suas diretrizes. Eles ouviram, né, e tiveram que obedecer às diretrizes de Deus. Então Deus disse: olha, sai-lhes ao encontro. Deus não disse: fiquem aqui no templo, fiquem aqui guardados. Não, porque eles estavam com medo. Tanto é que nós vimos o Senhor: não temais, nem vos assustei. E ele vai enfatizar isso: não temos, o Senhor é convosco. Amanhã, Deus disse, é para vocês saírem ao encontro. O que é que eu aprendo aqui? Deixa eu falar rapidamente. É a vida, meu querido, meu amado irmão, você que me ouve, ela é feita de desafios. Todos os dias
da nossa vida vamos ter desafios. Você vai ter desafio no seu casamento, você vai ter desafio no seu trabalho, na faculdade, sabe? A vida na igreja, no ministério, a vida é feita de desafios. E o Senhor nos encoraja a sair e não ficar retraídos, e não ficar com medo, sabe? E não ficar neutralizados. O Senhor disse: saia. Deus podia ter deixado eles lá. Né? Não, fiquem aí quietinhos, fiquem aí parados. Mas Deus sabia que eles estavam com medo. E Deus queria encorajá-los, né, a sair do templo e ir de encontro ao problema que eram os seus inimigos, o exército que estavam lá. E Deus ainda disse: eles estão vindo lá pela ladeira de Lis, estão subindo lá, vai ao encontro deles. Mas o Senhor disse assim: neste encontro vocês não vão ter que pelejar, vocês não vão puxar da espada, ficai parados, né? Tomai posição. Que posição você tem tomado diante de Deus? Porque muitas vezes nossos fracassos, né, batemos com a cara na parede, falhamos, perdemos batalhas, não a guerra, mas batalhas, sofremos, damos voltas muitas vezes no deserto, né, como o povo de Israel, porque ouvimos a voz de Deus, mas não obedecemos às suas diretrizes. Então ficamos dando volta, batendo com a cara na parede muitas vezes, porque Deus nos fala algo, nos dá a diretriz e a gente quer fazer do jeito que a gente acha que é bom, que é certo, que é correto, que é o melhor para nós. E eu tenho que obedecer aquilo que Deus me manda fazer. Você tem que obedecer aquilo que Deus lhe manda, aquilo que Ele te pede, aquilo que Ele ordena você fazer. Obedeça as diretrizes de Deus e você e eu vamos ser mais do que vencedores. Então Ele dá diretrizes: olha, fica aí parado. Porque quantas vezes, né, a gente vê pessoas passando problemas dentro da família, dentro do seu lar, e quantas vezes Deus fala assim: ó, fica quieto, você entregou na minha mão, descansa. E as pessoas entregam na mão de Deus, depois vão lá e tomam de novo. Deus diz: fecha a boca, as pessoas não conseguem. Eu já vi testemunhos: mas eu não consigo fechar minha boca. Então você vai ter que amargar mais um pouco até conseguir fechar, porque Deus só vai operar quando você obedecer aquilo que Ele lhe disse, aquilo que Ele lhe orientou, lhe instruiu, as diretrizes. É para ficar calado, então Deus só vai operar quando você fechar a boca. Quando você estiver abrindo a boca, né, tentando resolver no seu discurso, no seu diálogo, pela sua força, Deus vai cruzar os braços. Então muitas vezes nós ouvimos e não obedecemos, principalmente quando é algo que nos confronta, quando é algo que vai de encontro às nossas expectativas. Eu não queria ouvir isso, não era isso que eu queria ouvir de Deus, não era esta palavra, não era esta mensagem, eu estava pensando de ouvir outra coisa. Não, meu querido, Deus não vai falar o que eu quero, o que vai me agradar, massagear meu ego, o que vai, não, Deus vai falar o que eu preciso ouvir. E você precisa ouvir, porque o que nós precisamos é que vai causar resultado em nossa vida positivo, de bênção e de vitória. Então é preciso obedecer. Olha, tem um exemplo do rei Saul, quando Deus mandou ele exterminar uma determinada cidade, um determinado povo, mandou que exterminasse todo mundo, que não trouxesse nada de lá, e ele ouviu as suas instruções de Deus através do profeta Samuel, né? Que ele foi lá, exterminou muita gente, matou, mas trouxe o rei vivo, que não era para trazer, que era o principal, e trouxe o melhor do gado, o melhor das ovelhas, né? E por causa disso perdeu seu reinado, porque ouviu, mas não obedeceu. Então vamos obedecer à voz de Deus, né? Vamos obedecer, ouvir e obedecer. Vamos discernir quando Deus fala. Deus fala de muitas maneiras, através da palavra, de visão, de revelação. Nós temos que ter discernimento e vamos ter isso através da oração e da sua palavra. Então Josué obedeceu, né? Ele fez o que Deus lhe mandou. Ele foi com o povo, com o exército e ficou parado. Fique parado, veja o livramento de Deus, obedeça as suas diretrizes. O que Deus mandar fazer, faça. Se Deus mandar ficar parado, pare. Se Deus mandar você abrir a boca, abra a boca. Se Deus mandou você fechar, feche.
Se Deus disse vai, então vai. Se Deus disse fica, fica. Se Deus disse que você não é para pelejar, então não peleje. Você entregou na mão de Deus, então agora confie, meu irmão, porque essa peleja não é sua. Essa peleja, ela é de Deus. Amém? Então que essa palavra tenha falado ao seu coração, né? Dai ouvido o que vos diz o Senhor, não o que dizem as pessoas, que diz o inimigo, que diz o problema, né? Mas dai ouvido o que Deus vos fala, porque o Senhor é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Tem pessoas amargando na vida hoje, trazendo traumas, né, de infância, de palavras que ouviram, né, que machucaram e até hoje estão aí remoendo, né? Olha, você é feia, você é feio, você não é nada, você não vai ser ninguém. E as pessoas trazem isso hoje, trazem traumas, né? Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento por causa dessas palavras que ouviram. Mas eu quero dizer algo agora. Ouça o que vos diz o Senhor. Em Cristo Jesus, você pode ser uma nova criatura. As coisas velhas, elas vão passar. Se você já está em Cristo, tudo já passou, tudo se fez novo. Ouça o que ele diz a palavra. Você é filho, né? Você é escolhido, Deus te chama pelo nome. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje. Faça uma aliança com Deus, abra o seu coração, né? Não estou pedindo para você aceitar uma religião ou você fazer parte de uma denominação, não. Para você fazer parte da família de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta e eu entrarei, farei nele morada, cearei com ele e ele comigo. Que Jesus morreu para lhe dar vida e vida com abundância. Vida aqui, vida eterna, vida de paz, não que vai ser uma vida de flores, vamos passar por dificuldades, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou, né? Então entregue a sua vida para Jesus, há uma saída para você, não ouça o que ele diz, os problemas, o que o inimigo muitas vezes fala, que para você a única solução é o fim, é tirar a sua própria vida, né? É tomar decisões precipitadas, é fazer coisas que depois você vai se arrepender amargamente. Ouça a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, curta, deixe seu like, deixe seus comentários e Cristo Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.